Fala galera, aqui é o Matheus Forte, sejam bem-vindos ao canal Física para Forte. Não sei se vocês vão estar ouvindo uma música de fundo, um pagodinho, mas é que hoje é dia dos pais e meu pai está fazendo aquele churrasco gostoso aqui pra gente comemorar, festejar. Mas eu dei uma pausa ali na festa rapidinho, só para fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra gente dar continuidade à nossa resolução da prova da Escola Naval 2018. Mas antes de eu resolver essa questão, eu não posso esquecer de pedir para que você curta, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no canal. Compartilhe com uma pessoa só, um amigo seu, algum vizinho, parente, qualquer pessoa, que aí o canal vai crescer cada vez mais, né? Ele tem crescido cada vez mais. E também não se esqueça de seguir lá no Instagram, mesmo nome, Física para Fortes, porque lá no Instagram eu tenho feito um trabalho de entrevistar pessoas que já passaram em seus concursos, militares no caso, Escola Naval, SpaceX, ainda não trouxe ninguém da IAR, mas em breve eu posso trazer alguém. Enfim, são entrevistas muito boas, conversas onde vocês podem interagir, caso vocês estejam já inscritos ou não. Vocês podem simplesmente ver lá no IGTV, né, as entrevistas já gravadas. E o pessoal vai esclarecendo, são entrevistas bem esclarecedoras, porque a galera compartilha suas experiências antes de passar no concurso e durante o concurso, como é que foi lá dentro, toda a vivência, enfim. Vale muito a pena você seguir. Bem, já falei demais, a questão vai aparecer aí na sua tela, faz a leitura e depois vem aqui comigo ver a resolução. Vamos embora. Ok, como vocês notaram, essa é uma questão de eletrodinâmica, que no caso o circuito está bem aqui no quadro, né? E nesse circuito nós temos um elemento chamado capacitor. Bem, antes de eu começar a falar da questão em si, gostaria de observar que esse enunciado é um enunciado bem atípico para uma questão de concurso militar e para uma questão da Escola Naval. Ele começa apresentando um texto aqui dizendo sobre o risco de você sofrer eita, difícil falar isso, hein? Fibrilação, consegui. É difícil você ver esse tipo de conteúdo como se fosse uma prova do Enem, sabe? Uma questão toda contextualizada. Geralmente é uma coisa direta, assim, e não foi nesse caso. Mas é curioso também você notar que essa informação ela não traz tanta relevância para a questão em si. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Ele fala que esse circuito aqui representa o corpo humano. Como assim, né? Ele quer dizer que esse circuito representa uma situação onde uma pessoa ela pode tocar, por exemplo, num fio desencapado. Então ela vai tomar choque. A ideia é que as mãos da pessoa estarão sobre diferença de potencial, ou seja, sobre uma tensão, como se aqui fosse uma mão dela e aqui fosse a outra mão dela. Então ela está numa diferença de potencial de 30 volts. E essa diferença de potencial, de acordo com o início do enunciado, ele diz que isso é possível, uma tensão desse tamanho, gerar essa fibrilação. Ok. Mas aí depois ele menciona e fala que o capacitor representa um coração que está com uma magnitude da tensão, né, V0, que pode determinar um grau de risco, um determinado grau de risco. Ou seja, o que você tem que entender aqui? Ele está dizendo em miúdos, né, que a diferença de potencial que está aqui é exatamente a do gerador. Aí você pode se questionar, mas como é que eu poderia chegar a essa conclusão? Tá, vamos entender aqui o seguinte. Se esse capacitor ele tivesse descarregado, ele teria que primeiro ser carregado. E esse processo de carregar um capacitor, a corrente que vai ter nesse trecho aqui do circuito, essa corrente ela não é contínua. Ela é uma corrente que varia no decorrer do tempo. E essa variação, ela também não é uma variação contínua. É uma equação que tem até um algarismo, no caso um número neperiano, né? E esse número, aliás, essa equação não é muito usada para questões de provas de ensino médio, somente questões de nível superior. Caso você queira ter uma noção melhor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo onde ele explica de forma bem elucidativa, não lembro agora mais qual é o nome do autor do vídeo, mas está aí na descrição. Depois você dá uma checada, um vídeo bem curtinho, para caso você queira compreender melhor como funciona o processo de carregamento de um capacitor. Mas exatamente esse tipo de circuito, onde você teria um capacitor que estaria ainda para ser carregado, é chamado de circuito RC. R de resistência, ou resistor, né? E C de capacitor, certo? Mas então, onde eu quero chegar? A maioria dos exercícios, eu posso dizer, arriscar até dizer quase todos, né?
de concursos militares, quando você tem um capacitor, esse capacitor ele vai estar carregado. Porque uma vez que ele está carregado, o que acontece? Um capacitor carregado ele funciona como uma chave aberta. Em outras palavras, a corrente ela não vai passar por aqui. Ela não passa pelas armaduras, que são essas duas barras aqui, do capacitor. Até mesmo no processo de carregamento do capacitor, não passa elétrons daqui para cá, como se tivesse um caminho entre as duas armaduras. Não. Eu até tenho um vídeo aqui que eu vou deixar destacado aqui em algum lugar, que eu já expliquei, resolvendo uma questão da AFA, como é que funciona mais ou menos um capacitor na hora do processo de carregamento, né? Mas, caso você também queira ver, dá uma chegada lá depois. Onde eu quero chegar aqui para finalizar essa questão, porque ela é bem simples. Basta você compreender que esse capacitor ele está carregado, e como ele está carregado, ele vai estar com a mesma diferença de potencial do que a dessa bateria aqui. Então aqui é V0, mas seria 30 volts, tudo bem? Então, uma vez que ele está carregado, toda essa parte do circuito aqui, ela não vai ter corrente elétrica, porque está em aberto. Então você pode ignorar essa parte do circuito e você vai apenas atentar para qual parte do circuito? Essa aqui, ó, que eu estou destacando com o piloto. Por quê? A corrente só vai passar por esse trecho aqui. E essa corrente é uma corrente uniforme, uma corrente constante, aliás. Ela não muda o seu valor, sua magnitude. Então o que ele quer saber? Ele quer saber a potência dissipada. Poxa, essa questão é bem simples, porque potência dissipada você pode calcular através de três formas, né? É U vezes I, ou R vezes I ao quadrado, ou U ao quadrado sobre R. Estou falando aqui direto porque imagino que você já saiba. Mas tem questões no canal aí onde eu já expliquei melhor. Mas onde eu quero chegar então? Como a gente tem aqui uma resistência que está em paralelo com esse gerador, basta você usar essa equação. A potência dissipada, eu vou usar essa aqui, ó, U ao quadrado sobre R, que vai ser o quê? 30 ao quadrado, vou botar direto, 30 ao quadrado vai dar 900. E o R aqui é 1000, por causa do quilo, então vai ficar 1000 aqui. Então a resposta seria 0,9 watt. É só isso, a questão era só isso. Veja que é bem simples. Bastava você ter essa noção de que um capacitor carregado não passa corrente por ele e nem por todo o trecho onde o capacitor se encontra. No caso, ele vai inutilizar esse trecho aqui do circuito. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e também tenham um excelente dia. Valeu, pessoal. Até a próxima.